Meus prezados, este vídeo se chama Deus detesta o separatismo. Ou, em mais simples, Deus detesta separações. Deus detesta separações. Então veja, se você parte desse princípio, que Deus detesta separações, e já lhe vem a lembrança imediato aquilo que a igreja diz quando o casal vai casar na igreja, que diz: aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. Porque nesta expressão está claro que Deus não quer a separação de jeito nenhum. Deus quer o casal unido para a vida toda. E esta é a promessa que o casal faz na igreja perante todos. Quando ele diz: eu te prometo ficar junto de ti na doença e na saúde, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Então, é uma promessa feita, e promessa baseada naquilo que Deus quer, que é a união eterna do casal. Ok? Então fica explícito aí que Deus detesta a separação. Mas vamos estender esse raciocínio para todas as separações, não é? É claro que a separação do pecado, essa é que Deus quer. Eu acho que a única separação que Deus deseja é a separação do pecado. Porque você se separa do pecado e nessa separação você se torna santo, né? Separar-se do pecado é ser santo. Pois bem, mas fora esta separação do pecado, Deus detesta tudo mais que se pensar em termos de separação, né? Então, observemos lá desde o começo. Quando o primeiro pecado apareceu, houve o quê? Houve uma separação de Deus, né? O casal teve o primeiro pecado, separou-se de Deus. Depois veio o ódio lá entre Caim e Abel, os dois se separaram ao ponto de um matar o outro. E aí vem toda aquela guerra de separações entre o povo judeu e os outros povos, brigas entre os próprios judeus. Então a separação vem rolando aí desde o início do pecado. Sem contar que antes do pecado marcado lá em Gênesis, de Adão e Eva, houve uma separação lá na pátria celestial entre os anjos bons, os anjos de Deus, e os anjos do mal, que se separaram e foram aprisionados aqui na terra, né? Então todo o processo que envolve Satanás envolve separação. E ele é o senhor da separação. Ele é que faz todo o planejamento e a organização para separar as coisas. Sempre é assim. Ele é o divisionista, ele é o divisor, é o acusador, aquele que faz realmente separação de tudo. Pois bem, até que chegou o ano 300 mais ou menos, por aí, onde a igreja, percebendo que estava sendo perseguida e que iria perder o seu terreno, talvez até fosse morta, fosse trucidada aí pelo exército romano, decidiram, talvez em reunião, até reunião de bastidores secreta: olha, vamos nos juntar ao império, então nada de nos separarmos dele, vamos nos juntar ao império e vamos evangelizar o império para que o cristianismo passe a ser a religião dominante. Então, por um milagre de Deus, acontece que numa batalha entre Constantino e do exército romano e os outros, Deus apareceu no céu, num sinal dado ao Constantino, e ele então decidiu, nesta mesma via, de transformar o cristianismo na religião do império. A partir dali, nesta união maravilhosa entre o que veio do cristianismo e o que vinha do paganismo, a partir dali a igreja se fortaleceu, tomou ares de realeza, né, de monarquia, e então nascendo realmente ali, vamos dizer assim, oficialmente nascendo ali o catolicismo, que catolicismo significa uma igreja universal, ou seja, que abarca todos os povos, portanto ela une as pessoas, Então ela veio trilhando, e quando chegou lá na Idade Média, né, mais ou menos pelo ano 1500 por aí vem um monge que segue as ordens de Satanás e separa a igreja, né? Porque o que Satanás quer é separação, é divisão. Então ele segue as ordens de Satanás e separa a igreja. E pior, depois dele separar a igreja, dentro do próprio movimento dele, houve uma série de outras separações, e aí veio a luterana, a wesleyana, a wigliana, a presbiteriana, né? E por aí vai, se separaram completo, porque no momento que a divisão começa, ela vai se dividindo como na célula, aquela divisão multicelular que vai se espalhando, né? Então nós chegamos nesse século XX, no século XXI, com as igrejas aí completamente separadas, e hoje as separações são até mais gritantes, porque entre eles próprios já existem os tradicionalistas que não aceitam os renovados, né? Os pentecostais dos neopentecostais, aqueles que aceitam a teologia da prosperidade e os que não aceitam. Então a separação aí ganhou todo tipo de ramificação e abundância em qualquer lugar do mundo que você olhe, né? Pois bem, mas o que acontece agora é que precisamos observar que se o separatismo
se o divisionismo é algo completamente contrário a Deus, contrário ao que Deus quer, me veio agora recentemente vamos dizer assim, uma inspiração, uma mensagem de Deus, perguntando assim: será que uma separação no meio católico, dentro do catolicismo, é aprovada por Deus? Será que é? Olha, pessoal, sinceramente, hoje eu já estou começando a ver que as coisas não são assim. Não são assim. Deus não quer separação, em hipótese alguma, em relação a grupo nenhum. Como eu disse para vocês, a única separação que ele quer, que aprova e que ele quer, é que nós nos separemos do pecado. Nós individualmente nos separemos do pecado. É isto. Fora isto, ele quer a união. Ele quer todos próximos, todos juntos. Tanto é que houve uma ocasião em que os apóstolos, percebendo essa confusão e essa dificuldade que iam ter na convivência entre os maus e os bons, foram questionar Jesus por isso, e ele disse: não, importa que o joio e o trigo fiquem juntos até a consumação do século. Né? Importa que o joio e o trigo fiquem juntos até a consumação do século. Então, se Jesus quer o joio e o trigo juntos, e ele não permitiu a separação do joio e do trigo, é porque ele quer toda a humanidade junta. Ele quer todo mundo junto. Sei que nesta hora alguém vai levantar, sobretudo no meio protestante, alguém vai levantar e vai dizer assim: ah, então Deus quer que cristãos estejam junto de árabes, de islâmicos, e xiitas com sunitas, e todo mundo junto, é isso que ele quer? Bom, o sonho de Deus é esse, é a união de todos, mas é uma união em torno dele. Isto é ele como Deus único e verdadeiro, Jesus como Salvador e o Espírito como Consolador. É isso que ele quer. E isso, vocês vão dizer: João, é possível isso? Bom, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Mas para mim, ou para nós, de modo geral, é praticamente impossível juntar judeu e árabe no mesmo culto. No mesmo culto é praticamente impossível. E por isso é que dizem que esta será a obra do anticristo, porque ele, quando vier, ele vai fazer esse apaziguamento, essa união de todos os inimigos, entre aspas, inimigos religiosos, e aí quando ele perceber que todas as religiões estão centradas nele, ele é o cabeça, ele é que manda em tudo, as religiões todas seguem o que ele diz, aí sim, é o reinado do anticristo que nasceu. Começou aí o reinado do anticristo, ok? E realmente só um homem com a capacidade extraordinária de tentação, de conversa, poderia fazer um negócio desse. É um verdadeiro milagre, apesar de ser um milagre às avessas, mas é um milagre, tá certo? Pois bem, então, vamos entender agora a questão da separação dentro do catolicismo. Então, os vários movimentos que foram separando os grupos, né, e automaticamente foram sendo excomungados, né, aí vem o Bispo Lefebvre, aí vem os movimentos arianos, outros movimentos que apareceram aí, os tramontinos e outras coisas mais. Então, todos eles foram se separando, e isso aí é um prejuízo para a causa de Deus e para a igreja de Deus. É um prejuízo, porque Deus queria todo mundo junto. Então agora vamos pensar o que é que estaria ocorrendo hoje. Será que hoje nós vemos isso? Estamos vendo sim. Estamos vendo grupos dentro do catolicismo se separarem. Não estou falando aqui de Face de Cristo, de Canção Nova, né, de Focolare, nada disso. Esses grupos estão todos unidos a uma só igreja, estão todos seguindo a cabeça da liderança da igreja, tá certo? Porém, o que é que ocorreria se num determinado momento da história, que aí eu digo que é na volta de Jesus agora, nós estamos vivendo esse período da volta de Jesus, o que dizer se a igreja fundada por Jesus subisse a ela, acendesse a ela um papa falso, como já ocorreu em mais de 30 vezes na história, de ser papa falso. Então, digamos que ocorresse na véspera da volta de Jesus, essa eleição de um papa falso, feito por uma eleição falsa. O que é que ocorreria? Então, eu digo hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, de que mesmo com um papa falso, Deus não quer a separação da igreja. Mesmo com um papa falso. Então, o que é que ele quer nesse momento? Quando existe um papa falso, ele quer o quê? Que a igreja todinha passe a orar, passe a trabalhar em favor da verdade e da santidade, levando as almas para a santificação, levando as almas para a verdade, dando orientação bíblica, levando as histórias dos santos, enfim, a igreja trabalhando em conjunto e ao mesmo tempo orando pelo papa falso para ver se ele se converte, ou para que Deus o tire, para que ele vá embora, morra, né? Então, a igreja toda trabalhando nesse sentido, mas toda unida, toda mantida junta num só rebanho. Então, a ideia de um só rebanho
é a ideia que prevalece na cabeça de Deus. E é isso que ele quer, é um só rebanho. Então, quando nós vemos hoje padres e bispos, às vezes, fazendo grupos separados, dizendo que quem ficou na igreja, quem ficou dentro da igreja mãe, está em pecado porque está em comunhão com o Papa falso, quer dizer, quando a gente vê esse tipo de movimento, nós temos que dizer, o que seria melhor? A gente ter um Papa falso e continuarmos seguindo a ordem de Deus de não separação, ele não quer separação de jeito nenhum, ou seria melhor que nós, sabendo do Papa falso e das imoralidades, do pecado que ele está colocando dentro da igreja, das heresias dele, a gente fundar um grupo separado de santos, separado no sentido de santos, e fazer um grupo separado, uma evangelização separada. O que seria melhor? Pessoal, sinceramente, eu passei mais de 10 anos com essa dúvida na cabeça. Sinceramente, eu tenho muitas dúvidas, porque eu também já estive assim, nessa sensação de separação, de que não posso ficar numa igreja com o Papa falso. Isso já passou na minha cabeça várias vezes. Mas essa última inspiração que me veio agora é esta. Se Deus não quer separação, e se Deus luta pela sua igreja até as últimas gotas do seu sangue, e ele pediu para que nós morramos por ela, como Jesus morreu pela noiva, pela sua noiva, pela igreja, morreu por ela, e que nós também, para amarmos a Deus, também temos que amar sua noiva e morrermos por ela, eu pergunto, será que Deus quer que nós saiamos da igreja e estejamos aí num grupo separado, excomungado, só porque o Papa é falso? Ora, o Papa é falso, mas Deus pode mudar o Papa, não é isso? Deus pode fazer o milagre, ele não é necessário que ele mude o Papa internamente, mas ele pode simplesmente levar o Papa. E dizem que esse Papa que está aí já está perto de morrer, né? Então, será que é isso? Eu pergunto, será que a gente tem que sair da igreja mesmo? Hoje eu tenho minhas dúvidas. Estou começando a achar que o meu padre, da minha igreja, é muito mais sábio do que se pode imaginar. Estou começando a achar que é isso. Mas, deixamos aí o julgamento a critério de vocês. Eu estou começando a pensar que nós não devemos sair da igreja, ok? Então é isso. Fiquem com Deus, saúde e paz, tudo de bom.